Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai explorar juntos alguns trechos do capítulo 2 do livro Desvendando o Código Missional. Isso dos autores Ed Stetzer e David Putman. Exato. E a pergunta que eles levantam é bem interessante, né? Num contexto em que a frequência nas igrejas lá na América do Norte está diminuindo, por que algumas igrejas não só sobrevivem, mas na verdade prosperam? Pois é, nossa ideia aqui é tentar entender como essas igrejas conseguem o que os autores chamam de desvendar os códigos culturais de onde elas estão, né? É um desafio e tanto. E para começar, tem uma história no livro que ilustra bem isso. Um visitante, um tal de Rick, entra na igreja pela primeira vez e pergunta: onde eu pago? Nossa, isso diz muito, né? Totalmente. Mostra uma distância cultural enorme. A pessoa vê a igreja como, sei lá, uma transação. Exatamente. Algo que se compra e não um lugar de graça de comunidade. É um retrato rápido dessa cultura que muitos chamam de pós-cristã, né? Com certeza. Tem espiritualidade por aí, mas a ligação com a igreja, a instituição, para muita gente, assim, desgastou. Mas o fascinante e o foco do capítulo é que mesmo nesse cenário, olha só, algumas igrejas têm um sucesso notável. E não são só uma ou duas, né? O que sugere que tem algo mais aí. Os autores citam exemplos bem variados. Sim, sim. Tem a Mars Hill Church em Seattle, que cresceu muito numa cidade super secularizada. Uhum. A Set Free Church, na Califórnia, focada em gente mais à margem, tipo ex-motoqueiros, pessoal em recuperação. Um público bem específico. Isso. E a Saddleback, claro, do Rick Warren, que virou um fenômeno global. E até uma igreja mais tradicional, a Primeira Batista de Woodstock, que se adaptou e cresceu demais numa comunidade do interior. Olha aí. É aqui que a coisa fica interessante. Parece que o sucesso delas não foi assim, por acaso. De jeito nenhum. O ponto central do capítulo é esse. Essas igrejas que deram certo, geralmente lideradas por um novo tipo de pastor, com uma visão mais missional. Alguém que se vê como missionário ali mesmo, né? Não só um administrador. Exatamente. Essas lideranças seguiram um processo bem intencional. Elas não saíram copiando fórmula, mas investiram tempo e energia para entender, para ler a cultura e as pessoas ao redor delas. Tá, e como elas fizeram isso na prática? O livro sugere um caminho, quase um padrão, de 5 passos que esses líderes parecem ter seguido. O primeiro é a base de tudo: ser chamado por Deus. Fundamental. Um chamado claro para aquele povo, para aquele lugar. Uma paixão real pelos que estão afastados, né? Com certeza. Isso encora todo o resto, né? Se não vira só técnica, só marketing. O chamado dá o propósito. Faz sentido. O segundo passo é estudar a comunidade. Mergulhar fundo mesmo. Pesquisar as necessidades, os valores, o que impede as pessoas de se aproximarem, as perguntas que elas têm. Tipo o que o Rick Warren fez, né? Antes de começar a Saddleback, ele passou meses só ouvindo as pessoas da região. Isso, a estratégia vem dessa escuta. E esse estudo não é só ver idade, renda, essas coisas, a demografia. É entender também a psicografia. Os valores, o estilo de vida, o que as pessoas buscam, o que elas pensam. É decifrar o tal código cultural local. Aí vem o terceiro passo, analisar meios semelhantes, tipo olhar para outros lugares onde Deus talvez esteja agindo em contextos parecidos, seja na demografia ou na psicografia. Aprender com outras tribos, digamos assim. Observar outros pode ajudar, mas tem um risco aí, né? Que o livro parece tocar. Qual o risco de só copiar? E aí entra o quarto passo, que é crucial. Descobrir a visão específica de Deus para aquela igreja. Reconhecer que Deus tem um plano único para cada lugar. Ah, sim. Nada de igreja clone, né? Exato. Cada uma com sua identidade, sua abordagem, dada por Deus para aquele contexto específico. Legal, E por fim, o quinto passo: ajustar a visão. porque a cultura muda, né? Do tempo todo? Sempre. Então, a igreja precisa estar disposta a adaptar os métodos, a abordagem, questionar aquelas tradições que, de repente, viraram barreiras. Claro, sem abrir mão da Bíblia, dos fundamentos. Perfeito. E se a gente junta tudo isso, a chave parece ser essa dança. Fidelidade à palavra e flexibilidade na cultura. Não é diluir a mensagem para ser popular, de jeito nenhum. Mas é tirar os obstáculos culturais que não são essenciais, para que a mensagem possa ser ouvida de verdade. E isso levanta uma pergunta para toda igreja, né?
como a gente avalia o que a gente faz. Nossas práticas, nossas tradições, elas estão ajudando na missão ou viraram um fim em si mesmas? Talvez até isolando a gente numa bolha. Uma autoavaliação constante. Parece vital. Então, resumindo a ideia central do capítulo, desvendar o código não é mágica. É um trabalho missionário contínuo aqui e agora. Exato. Precisa ouvir a Deus, ouvir as pessoas, ser fiel às escrituras e aí sim criar estratégias que funcionem naquele lugar específico. É um processo vivo, dinâmico, não tem receita de bolo universal, mas tem princípios, né? Princípios de como se envolver com a cultura, com a missão, que precisam ser aplicados com sabedoria em cada lugar. O capítulo meio que prepara o terreno para a gente pensar nas mudanças que talvez sejam necessárias e fica a reflexão para quem nos ouve, pensando nessa necessidade de adaptar, de tirar barreiras culturais sem perder a essência. Será que tem alguma prática ou tradição na nossa própria vida, no trabalho, na comunidade, nos grupos que a gente participa, que talvez, sem a gente perceber, vira uma barreira? Boa pergunta. Algo que hoje dificulta a conexão, a comunicação real com quem pensa diferente ou está de fora. Fica aí para a gente pensar.